Bem, meu nome é Marisete, eu sou professora da UFES e convido vocês a conhecerem a minha biblioteca. Vou pegar alguns livros que eu gostaria que viessem comigo para onde eu fosse. É este aqui, A Queda do Céu. Então, vou colocar nessa sacola, que eu não poderia deixar de ler. É este aqui, Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é uma lindeza de livro, adoro ele. Um outro livro muito importante que eu levaria comigo é este aqui, por um feminismo afro-latino-americano, em que a gente tem vários textos da Lélia Gonzalez e de outras autoras feministas negras, que eu não poderia deixar de levar comigo. Também levaria Bell Hooks, Ensinando Comunidade, que é uma das obras dela que eu mais gosto. São tantos os livros que eu gostaria de levar e que marcam a história da gente, mas como só tem alguns, esse aqui eu acho que foi fundamental, foi uma virada nos meus estudos também, foi Os Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido, que é um livro que eu levaria com certeza. E também, aí aqui já caiu tudo, pode de volta. Agora tenho aqui, sempre retorno a ele, é um livro que eu sempre que eu estou fazendo meus estudos, ele é um livro que eu costumeiramente busco esse livro aqui, Pedagogia do Oprimido, que é um livro que eu levo com certeza, que eu sempre retorno, e um outro profundamente que me tocou demais é Banzeiro Ocotó, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, da Eliane Brum. Então são esses os livros que eu levaria comigo. Pronto, posso ir embora. Fui. Bom, a sacola cheia. Convido vocês a verem quais foram os livros que eu selecionei. Um deles é este aqui, que foi o último que eu coloquei, mas não por isso o menos importante, que é o de Eliane Brum, Banzeiro Ocotó, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo. Esse livro ele é um livro para ser sentido, mais do que para ser compreendido. Ele nos permite uma imersão na Amazônia e nos conflitos, né, que são vivenciados pelas pessoas que vivem a Amazônia, né? Então eu recomendo muito esse livro, é um livro para ler com o coração. E que eu também não consegui ler de uma vez só, precisei ler aos poucos, porque ele é muito intenso. Ele também não tem uma lógica organizacional de primeiro, segundo, terceiro capítulo, mas sim de situações vividas, né, pela autora e que ela compartilha com o público. Então é uma experiência maravilhosa essa leitura. Uma outra leitura que eu sempre retomo é o Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. E toda vez que eu leio, eu consigo outras interpretações, porque para mim ele é um livro atemporal e ele nos permite compreender as relações pedagógicas, dialógicas e políticas da educação. Então é essencial também para qualquer análise, e ele, como eu digo, ele nasce e renasce. Toda vez que eu leio é como se eu estivesse lendo um outro livro. Este é um deles que eu levaria. O outro livro que também é da Bell Hooks, Ensinando Comunidade, Uma Pedagogia da Esperança. Esse livro me chamou a atenção quando eu comprei, porque é a questão de ensinando comunidade, né? Então eu pensei, bom, eu trabalho com movimentos sociais, seria muito interessante como pensar a questão das comunidades. Mas aí, aqui,
O Pensando Comunidade também me leva para as comunidades de aprendizagem que ela propõe e que ela consegue construir com seus estudantes. E aí é o primeiro livro dela que eu li, que foi Ensinando a Transgredir. Mas esse também me ajuda muito a pensar essa relação, essa questão da comunidade, de como que você constrói a comunidade de aprendizagem. E tem me orientado bastante nas minhas práticas pedagógicas. Então é um livro que eu também recomendo muito a leitura e que eu consulto constantemente. E ela, assim como Freire, ela também tem essa, mesmo como ela era uma estudiosa de Freire, né? Ela também consegue imprimir nesse material aquela novidade que você sente a cada leitura. Por quê? Porque diz do tempo que você vive, das relações que você vive, que você estabelece na construção do conhecimento, né? E das relações humanas, que não se dão separados, sem descuidar também da questão espiritual, não da religiosidade, mas do espírito, né? Daquilo que sentimos e que intuímos também. Um outro livro que eu selecionei para que eu levaria é O Torto Arado, que é uma obra, para mim, maravilhosa, linda, e que nos permite pensar as relações profundas, o Brasil profundo, né? Principalmente nessa região que a gente vive, que é a região Nordeste, onde a gente tem muita presença indígena e africana no cotidiano das pessoas. Não é uma coisa, você não vai para uma aldeia indígena apenas para ver as práticas indígenas, elas estão misturadas nas práticas das pessoas. E assim também a cultura afro-brasileira. Então, as práticas religiosas e culturais. Então, é uma leitura fantástica que eu recomendo, inclusive assim como um livro de ficção, mas que permite a gente, por exemplo, trabalhar a questão da educação do campo, a questão educação das relações étnico-raciais. Então, é uma temática muito... um livro que eu recomendo muito para a leitura, e que ele se torna uma experiência. Então, quando você quer pensar a leitura como experiência na perspectiva do La Roça, eu recomendo muito a leitura do Torto Arado. Uma outra obra que também me levou para o Brasil profundo foi Os Parceiros do Rio Bonito, que foi a primeira obra, faz muitos anos que eu li essa obra, e ela foi uma guinada para a minha tese de doutorado mesmo. Então, Antônio Cândido é uma leitura que eu considero muito especial para a gente compreender como que você pode compreender, se relacionar, ouvir as comunidades desse nosso Brasil profundo, que vivem de outras maneiras, não necessariamente melhores ou piores, mas que de outras formas. Então, ele foi um autor muito importante para mim. Uma outra obra que eu levaria, que é a Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano, organizado por Flávia Rios e Márcia Lima, que traz muitos textos da Lélia Gonzalez, da Beatriz Nascimento, enfim, da Lélia Gonzalez, e que nos permite também conhecer muito do que essa mulher produziu e do quanto ela foi revolucionária para pensar a questão da mulher negra. Então, é uma leitura, são textos variados e de todos os tipos, com os quais a gente consegue trabalhar diferentes aspectos da questão da mulher negra, e também compreendendo melhor por onde que caminha o racismo e como que ele vai se constituindo no nosso dia a dia vivido, nas instituições, na forma de pensar do brasileiro. Então, é outra leitura importante para a gente entender. E por último, não menos importante, para mim foi o que eu primeiro separei, é A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que é do Davi Copenhague e do Bruce Albert. Uma leitura igualmente, na mesma perspectiva do livro da Eliane Brum, que nos permite essa imersão num outro universo e compreender essa relação que está para além do campo da racionalidade com a natureza, e a necessidade de que a gente considere isso para pensar o futuro humano e não humano, e entender que o mundo não é uma coisa dos homens e das mulheres e das crianças, mas ele é um organismo vivo, onde todos os seres, humanos e não humanos, têm o seu lugar, a sua importância, o seu significado. Então, essa obra, ela também não é para ser lida de uma vez só.
Ela é uma obra para compreender, para sentir, para interpretar e que nos possibilite outras janelas de leitura para o mundo, para além da racionalidade, né? Que nos leva para o campo também da sensibilidade, de perceber o universo e do que esse universo nos diz, de perceber que sem esse universo nós não existiremos. E do jeito que a gente faz, a gente vai acabar com esse universo e conosco mesmo, da forma como a gente vem vivendo. Então, são essas as obras que eu consegui salvar para levar para essa... Se eu tivesse que escolher quais eu escolheria, com certeza eu vou me lembrar de outras aqui maravilhosas. Mas essas seriam as que, nesse momento, têm significado e eu levaria comigo.